Que alegria poder tê-los aqui para este tempo tão especial, digamos, na presença de Deus, onde será um tempo de muita comunhão e também de aprendizado. Na primeira edição, eu acredito, imersão no Apocalipse. Muito obrigado por sua presença. Eu espero que tenhamos uma imersão de muito aprendizado e também uma imersão totalmente espiritualizada, que haja um despertamento espiritual em nós e que saiamos daqui com o nosso coração ansioso, orando igual a igreja primitiva. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você está preparado para tudo aquilo que nós iremos ouvir, sim ou não? Vocês estão preparados para tudo aquilo que Deus já preparou para nós, para crescermos tanto no conhecimento quanto espiritualmente? Amém ou não amém? Amém. Para tanto, eu quero convidar para tomar o assento logo aqui à minha direita, meu amigo, meu irmão, um pastor, alguém que eu tenho muita consideração, já faz parte do Eu Acredito podcast. Foi ele quem chegou para mim e falou: Fábio, eu tenho um projeto. Eu disse: também tenho. Ele falou: eu tenho um projeto de levar o Apocalipse para a igreja de uma forma mais comunicativa, interativa, no formato de podcast. Eu falei: eu também tenho esse projeto aí, de levar o podcast para a igreja. Vamos fazer? Vamos. Olha só, eu tenho o pastor Fabiano da Igreja O Negócio é com Deus lá em São Paulo. Eu falei: pastor Fabiano? Também conheço, é meu amigo. Vamos entrar em contato com ele? Vamos. Entramos em contato, deu certo de nós estarmos aqui na Igreja O Negócio é com Deus. Eu estou falando do pastor Carlos Cardoso, que é um grande escatólogo, um estudante da escatologia, que é o estudo sobre os últimos acontecimentos, sobre os últimos dias. O homem que é conhecido como aquele que tem o Apocalipse na veia. Uns chamam também de conspiracionista, porque não compreendem, de fato, o Apocalipse. Lá no podcast mesmo, tantos comentários. Isso é teoria da conspiração. Mas será que é mesmo? Ou as pessoas estão meio tapadas para a verdade e não querem que, de fato, que o que está acontecendo seja verdade e diz que é conspiração? Para sabermos um pouquinho mais a respeito disso, eu convido o pastor Carlos Cardoso para tomar assento, para nós darmos início à nossa imersão. O nosso convidado especial para estar conosco neste tempo de qualidade, de comunhão, de bate-papo, é uma sumidade no meio evangélico, é um dos maiores católogos da igreja brasileira. Quando eu me converti, quem nunca ouviu falar do pastor Napoleão Falcão, sempre com as suas mensagens de despertamento espiritual, sempre com as suas mensagens nos levando a ter esperança a respeito do arrebatamento da igreja, nos levando a um despertamento para estarmos atentos e conscientes sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, que aponta para o fim dos dias. Pastor Napoleão é escritor de vários livros a respeito do Apocalipse, é um conferencista nacional e internacional, um pregador conhecido no Brasil e no mundo, príncipe dos pregadores, e hoje temos a alegria de recebê-lo também na imersão no Apocalipse. E hoje nós vamos ter uma conversa séria. Pastor Napoleão, seja bem-vindo a esta grande imersão no Apocalipse. Tome o seu lugar. É muita elegância. Eu quero chegar a essa idade elegante assim também. 7.6 sem vazar óleo, sem ratear um pouco. Viu aí? Pode tomar o seu assento. Pastor Cardoso, seja bem-vindo à primeira edição do Eu Acredito, imersão no Apocalipse. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Que alegria, que honra estar aqui com vocês, conhecer pessoas pessoalmente. Já fiquei com meu coração assim, fervendo de amor por muitos irmãos, que não conhecíamos pessoalmente. Teve o nosso irmão de Itanhaém,
nosso irmão de Curitiba, olha só, veio de longe para nos conhecer. E todos os irmãos, né, que vieram de perto, de longe. Essa é uma proposta bíblica, né? A Bíblia diz: dá instrução ao sábio e ele ficará mais sábio. E a ideia desse evento, junto com o podcast Eu Acredito, é que você não tenha medo do Apocalipse. O Apocalipse é a esperança. O Apocalipse é a vitória do bem contra o mal. E é uma honra, né, estar aqui o meu professor, né? Quantas vezes eu ouvi o pastor Napoleão em fita cassete. E tê-lo aqui hoje como um amigo, um participante desse evento é uma honra imensa. E o Fábio, sem palavras. Deus abençoe. Pastor Napoleão Falcão, seja bem-vindo à primeira edição do Eu Acredito, Imersão do Apocalipse. Thank you very much. God bless you, my brother. Inglês da Paraíba. Minha gente, eu sou dos Estados Unidos da Paraíba. Chegamos agora de manhã. Tenho também a grata felicidade de reter aqui entre nós nosso querido irmão Márcio. Cadê ele? Está ali, muito amigo da Virgínia, minha esposa. Você é muito querido, Márcio, viu? E o seu rosto brilha como os que estão indo para Jerusalém. Deus te abençoe a cada dia. E é um indizível prazer estar com os irmãos, conhecer o pastor Fabiano Falcão. Ele é bem magrinho, não tem nem busto, tão bonitinho. Deus te conserve. Prazer estar com o meu querido Fábio. Agora eu vou mudar o nome dele, Pérola Negra. Está também com o meu querido professor, pastor e amigo Carlos Cardoso. É uma felicidade ímpar e singular. E eu acho que nós estamos vivendo os finais dessa sexta e penúltima dispensação de Deus com a humanidade. E é tempo de nós nos adentrarmos a cada dia nos oráculos proféticos do fim dos tempos. A Bíblia ela tem 3 tipos de ensinamentos: os mais fáceis, os menos fáceis e os mais difíceis. Então precisamos adentrar a esses chamados mais difíceis, que por amor da igreja, nesses últimos dias, está sendo os mais fáceis. Porque Deus está tendo o prazer de revelar segredos absolutos que há tanto tempo era enigmático. Não se falava do milênio. Eu tenho quase 60 anos de pastor. Quando eu comecei, não se falava do milênio. Isso aí era uma coisa abstrata. Hoje já tem pessoas novas convertidas, né? Identificando-se com o milênio, com a grande tribulação, com o reino do anticristo. Quer dizer, as coisas estão evoluindo. Agora, os conhecimentos, para ser pedagogicamente didático, ele precisa ter harmonia. Harmonia. Conhecimento não deve ser como briga de galo, deve ser responsível. Uma coisa traz outra atenuância. Assim é a matéria chamada escatologia. Um acontecimento vai dando lugar ao outro, é dinâmica, não é estática. Então precisamos adentrarmos esses oráculos sagrados e eu tenho certeza que vocês vão sair daqui muito felizes, porque nós estamos aqui, vivenciamos esses poucos dias da nossa existência. Jacó disse que os dias deles foram poucos e maus, né? 70 e 80 anos, mas nós estamos aqui para 2 propósitos, somente 2. Nós não temos outra razão a não ser esses 2 propósitos, que está em 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. O primeiro propósito de estarmos aqui, servir a Deus. O segundo propósito de estarmos aqui, esperar do céu Jesus. Mais alguma coisa? Me ajuda aí. Tem mais alguma coisa? Servir e esperar. Servir e esperar. Servir e esperar. Servir é um dos predicativos mais avultados da história do ser humano. Servir a Deus é um privilégio. E servir com alegria ainda é melhor.
Porque você sabe que 75% dos divórcios hoje é movido por mau humor. Mau humor é terrível. Nós temos 208 ossos no nosso esqueleto, que é a parte mais rígida do corpo, né? São os ossos. A Bíblia diz: o mau humor apodrece até os ossos. Então olha para seu irmão e disse para ele: sorria, Jesus te ama. Jesus te ama. Uma introdução maravilhosa. Já Já que o aprendemos. pastor Napoleão começou, qual a sua visão sobre o Apocalipse? O que de fato é o Apocalipse? O Apocalipse é, pedagogicamente falando, o livro da esperança, né? Como o pastor Carlos já falou. O Apocalipse tem 22 capítulos. Temos a parte introdutória do livro, que está no capítulo 1, e depois, sabe, subsequente aos outros assuntos. O capítulo 2 e 3 fala dos períodos das 7 igrejas da Ásia, são períodos, né? Começa com Éfeso e termina com Laodiceia. No capítulo 4, ali já tem uma tipologia bíblica do arrebatamento da igreja. Ali é tipológico. João diz: fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Era um domingo, né? O capítulo 5 já é outra coisa. É o livro da redenção e seus 7 selos. É o livro soteriológico, por incrível que pareça, mas é soteriológico. Capítulo 5. É doutrinas ímpares e singulares da salvação. O capítulo 6 de Apocalipse, esse negócio é bom, mas tem hora que invoca a gente. Ô falador, O céu está ligando para o pastor. é minha esposa, mas não posso atender. Então, o capítulo 6 já é o prenúncio anunciável e tangível do início dos juízos divinos, que são a abertura dos 7 selos, né? O capítulo 7 de Apocalipse já é outro assunto, é os mártires na glória. Os capítulos 8 e 9 do Apocalipse, ele versa sobre as 7 trombetas. O capítulo 10 já é o anjo com o livrinho na mão, pé na terra e outro no mar, do Senhor e a terra e a sua plenitude. O capítulo 11 do Apocalipse já versa sobre as 2 testemunhas, que é enigmático. Ninguém sabe quem são. Há 2 mistérios na Bíblia que Deus não quis revelar aos homens. Quem são as 2 testemunhas? E as vozes dos trovões. Quando os trovões rebominaram na ilha, que João ia escrever, o Senhor disse: Celes, não escreva o que os trovões falaram. Então, ficamos somente com a parte revelada, para não tornar a escatologia uma matéria especulativa. Tem muita prudência. 2 coisas que não faz mal a ninguém: prudência e caldo de galinha. Não faz mal a ninguém. O capítulo 12 do Apocalipse é a mulher e o dragão. Aquela mulher ali não pode ser a igreja, que a igreja é considerada noiva do Cordeiro. A mulher, ela deu-se mulher porque ela perdeu sua virgindade. E ali fala de Israel. O capítulo 13 de Apocalipse fala da besta do mar e da besta da terra. São 2 poderes, um político e um religioso. O capítulo 14 fala dos 144 mil selados. São os pré-anunciadores do Evangelho do Reino no milênio. Os capítulos 15 e 16, ele versa sobre as últimas pragas, os últimos juízos, que são chamados de taças, e cairão sobre a terra. O capítulo 17 fala da mulher vestida de escarlate, que é um sistema religioso profano. O capítulo 18 fala das 4 vozes da queda de Babilônia. O capítulo 19 versa sobre as bodas do Cordeiro. O capítulo 20 prenuncia-se já o milênio e o juízo final, o trono branco. E o capítulo 21, entre 21 e 22 está o trono branco, com a segunda ressurreição. E o capítulo 22 fala de 7 glórias matinais de Jerusalém. Jerusalém não é uma utopia, viu? Jerusalém é um palácio. Viu? Nós não precisamos de nenhum sinal para acreditarmos na volta de Cristo. Ok? Os sinais não são para nós. Os sinais é para o mundo gentílico,
para o mundo judeu. Independente dos sinais, Jesus está voltando. Se você ler João 14:3, já vê. Ele bota ali no quadro ou não? Não bota não. Ah, que pena. Era bom colocar ali, o povo lê. A próxima vez, manda colocar. O povo tem que ler a palavra. Leia a palavra. Leia a palavra. Porque recebe a bem-aventurança. Bem-aventurados os que leem, os que ouvem, os que guardam. Então nós vamos nos lugares, como é que chama esse negócio aqui que bota? Telão, não é? Telão. 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 Então isso aqui é uma bênção para as igrejas. Porque eu gosto de ensinar mostrando ao povo, o povo lendo os versículos. Quando eu prego e misturo as pregações com louvor. Sabe por quê? Porque falar só, pregar só, cansa o povo. Então eu mesclo com o louvor para trazer o povo sempre perto de mim. Isso são segredos que você vai aprendendo com o tempo. Isso torna-se um trabalho participativo. Não só você, mas todos estão agregados no mesmo espírito. Então, nós estamos eminentemente acreditando na volta de Jesus para esses dias. Para esses dias. Pastor Cardoso, qual a importância de estudar o livro do Apocalipse? Glória a Deus. Eu vou ficar só com o capítulo 1, versículo 1, né? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pronto. Veja que o maior propósito do Apocalipse é revelar o que não aconteceu ainda. E hoje, quando você conseguir olhar para o mundo político, religioso, monetário, através do Apocalipse, você vai entender tudo o que está acontecendo. Então, a função do Apocalipse é revelar aquilo que ainda não aconteceu. E aí, eu gosto muito do verso 3, né, que o reverendo acabou de citar. Bem-aventurado é aquele que lê, o que ouve e o que guarda, porque o tempo está próximo. Então, veja, quando eu consigo entender, né, o que está acontecendo pela profecia, eu não vou ficar desesperado. Eu não vou comprar um sítio no meio do mato, estocar comida. É verdade. Como muita gente está fazendo, tem muita gente fazendo isso, né? Não, eu sei que o meu Redentor vive, né? E que tudo que está acontecendo, veja, quando a gente estuda sobre geopolítica, as pessoas acham, por exemplo, que Vladimir Putin, Xi Jinping, Donald Trump, Elon Musk é o diabo, são usados pelo diabo, entre aspas, porque Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. E por que Deus chamou Nabucodonosor de meu servo? Porque ele estava obedecendo o que estava escrito. Então, toda a humanidade caminha para obedecer o que está escrito. E quando eu tenho esse entendimento, eu sou mais do que feliz. Eu não sou desesperado. Então, a função do Apocalipse é gerar essa esperança e essa segurança. Verdade. E nos dar esse entendimento para onde a humanidade está caminhando. E é o que o reverendo terminou, né? Nós somos a geração da volta de Cristo. É verdade. E estamos vendo o Apocalipse. Amém. Eu gostaria que os dois conversassem aí sobre o livro do Apocalipse deve ser interpretado de forma literal ou de forma simbólica, ou das duas maneiras. A interpretação mais fidedigna é a literal. Porém, a Bíblia tem três linguagens: figurada, literal e alegórica. Eu não acho o Apocalipse um livro difícil de compreender, dadas as suas alegorias, as simbologias que tem. O livro difícil de entender mesmo é Ezequiel. Ezequiel, 75% são alegorias. Estava no 30º ano, entre os cativos de Babilônia. De repente o céu se abriu, eu vi visão de Deus. Um homem vestido de linho fino me puxou pelos cabelos da minha cabeça, me levou para junto do rio Lai. Eu vi uma roda no meio das outras rodas. Andando eu, andava elas. Parando eu, parava elas. Tinha olhos por dentro, tinha olhos por fora. E era da cor de ambá. O que é isso?
Então, as alegorias são de interpretações dificílimas. Tem que ter muita cautela, porque a Bíblia é uma espada de dois gumes. O gume número 1 se chama de interpretação. E o gume número 2 se chama de aplicação. O segredo da aplicação está na interpretação. Se interpretar errado, vai aplicar errado. Quando aparecem os sinais, claro, de pandemias, de gripe suína, aí aparecem muitos escatólogos de plantão. Eles estavam todos escondidos. Depois aparece e traz uma escatologia sensacionalista, que amedronta as pessoas, que traz um clímax horrível, e as pessoas ficam como que desesperados, não amando mais este assunto, que é de suma e de alta relevância, que são as coisas que vão acontecer no futuro. As coisas que eram, as que existiram. Então a profecia tem 3 tempos: cumpriram-se, cumprindo-se e cumprir-se-ão. Então, pastor Carlos, na minha interpretação de Mateus 24, 32 e 33, eu me contextualizo dentro da profecia, respeitando a geração de princípios escatológicos. Quando Jesus falou sobre a parábola da figueira, ele disse: quando a figueira brotar, o verão está próximo. Quando foi que a figueira brotou? No dia 14 de maio de 1948. Emancipação nacional e política de Israel, que tem o seu referendo em Isaías capítulo 66, verso 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Então ali é o prenúncio do cumprimento definitivo e literal. E eu me enquadro dentro dessa geração da figueira, porque, Fabiano, eu completo o ano com Israel. É verdade. Eu sou de 1948, quando a figueira brotou. Jesus disse que não passa essa geração. Uma geração hoje é cronometrada pela durabilidade normal de um ser humano. Qual é a durabilidade normal de um ser humano? 70 anos. Eu já estou na lei do desconto, da vantagem. Muitos, pela sua saúde ou robustez, chegam a 80. Digamos que seja 80 anos. Moisés viveu 120. E faz um prognóstico de 80. Se você soma 48 com 80, dá quanto? 1948 com 80 dá quanto? O quê? 2028. Qual é o ano que nós estamos? 2025. 3 coisas estão preparadas para o fim: explosões atômicas, que é a guerra nuclear, guerra bacteriológica e atômica. Então, existem nações que fabricam a chamada... Isso eu falo há 40 anos, isso. Nações que fabricam a chamada bactérias da morte para dizimar 1/4 da população mundial. Entendeu? Mas Paulo diz que nós não somos como os demais homens que não têm esperança. O pastor Napoleão, o pastor Cardoso vai dar continuidade sobre a forma como a Bíblia ou o Apocalipse deve ser interpretado, mas o senhor disse que o Apocalipse não deve ser interpretado de forma sensacionalista, como alguns fazem quando há pandemias ou maremotos ou alguns sinais que estão descritos ali
em Mateus 24. Verdade. Mas por si só, o Apocalipse, ele não é sensacionalista e não causa em nós temor, e para os ímpios não causa terror. Agora mesmo o senhor acabou de falar um advento que está para acontecer, que por si só já é sensacionalista, explosão atômica, a humanidade pode ser dizimada, a humanidade, não digo na totalidade, por uma explosão de bactérias, de pestilências. Então isso já seria um sensacionalismo, não? Existe o sensacionalismo pedagógico e existe o sensacionalismo anacrônico. O sensacionalismo anacrônico ele é deprimente. Que ele, em vez de causar temor e causar alegria, ele causa medo nas pessoas, pavor. É como ele falou no início, muitas pessoas, até dentro da nossa igreja, têm medo de falar em Apocalipse. Eu vi uma cantora de renome num certo lugar, eu fui pregar sobre Apocalipse, ele disse, pelo amor de Deus, pastor, prega outra coisa, eu não aguento ouvir isso. Eu não sei se ela está salva, meia salva ou quase salva. Porque Apocalipse é a palavra de Deus na sua singularidade maior e no seu teor definitivo. Né? E de tal forma que o Apocalipse, para nós, os crentes, ele é um bálsamo que refrigera a alma por causa do nivelo da esperança. As pragas, os juízos que estão acionados dentro do livro, é para duas classes de pessoas: judeus e gentios não convertidos. Judeus para esmagá-lo, como se esmaga a uva no lagar, até eles gritarem. Porque ninguém na história da humanidade, e não diga que Deus é ingrato, teve mais privilégio que Israel. Quantos privilégios Israel teve? 8. A glória, os profetas, as alianças, o culto, os pais, as promessas. Israel viu o que nós nunca vimos, tocou onde nós não tocamos. Você já pensou? Quase 3 milhões de pessoas no íngreme deserto sobreviver, sem padaria, sem supermercado, sem farmácia, sem loja para comprar sapato para as mulheres, que gastam mais que os homens. A gente com um sapato preto ou vermelho rompe o milênio, mas as mulheres não é assim. Né? E Deus cuidou. Foi feita uma pesquisa até pelo Alto Comando de Oficiais Generais americanos a respeito das embrionárias e patológicas dessas cidades que Israel tinha no deserto. E chegaram ao seguinte denominador comum. E eu conheci os 3 generais. São crentes da Igreja Batista de Washington. Israel precisaria no deserto de 1.500 toneladas de alimento por dia. Todo dia tinha que chover 1.500 toneladas de alimento. E a Bíblia nos ensina que Deus fazia chover maná com semente de coentro da cor de bidélio, que é um amarelinho claro. Agora, Deus conhece anatomicamente o corpo das pessoas. Ele conhece o meu corpo informe e a minha vida é escrita no seu livro, sem que nenhuma delas existisse, Salmo 139. Deus não ia mandar maná chuchu. Quem gosta de chuchu aqui? Levante a mão. Mas tem poucas pessoas que eu gosto. Chuchu tem 3 vitaminas, A, B, C, água, bagaça e casca. Mas não faz mal a ninguém, mas também não ofende. Né? Então Deus não ia mandar maná chuchu. Deus mandou maná com os derivados de aminoácido, proteínas, peptonas, amido, amilases, vitaminas A, B, C, D, E, é tudo era maná. A Bíblia nos informa que o maná era tão forte que só podia colher um por pessoa. E não podia guardar para outro dia porque apodrecia. Ali já estava em inserção hermenêutica da oração do pão nosso de cada dia. Por que é que os crentes não passam fome? É que você é melhor do que os gentios? Não, não é nada disso. É que quando você aceita Jesus, amigo, Deus hipoteca a honra da sua palavra sobre você. Glória a Deus. Glória a Deus. O que está valendo em você é a honra da palavra. Não é que você é bonzinho, não. Nós somos ingratos. Tem horas que somos crentes, tem horas que somos incrédulos, tem horas que estamos alegres, tem horas que estamos tristes.
né? Até as nossas virtudes são imperfeitas, né? Mas aí Davi, na sua vivência, disse: fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Então chovia maná para Israel todo dia. Mas não só de maná vive o homem, porque nós somos 80% líquido. Desculpa que eu estou me excedendo, eu sei que eu estou me excedendo, mas eu não posso parar. Isso é pedagogicamente edificante e significativo. O conhecimento da ciência correlacionado com a profecia. Ciência e profecia andam juntos, senhores. Viu? O que Deus condena é a falsa ciência. O que Deus condena é a falsa filosofia, chamada de vã filosofia. Então, Deus esculpe numa rocha 41.580.000 litros de água por dia. Para o povo descedentário no deserto, com 1.500 toneladas. E o maná, na minha análise de conjunção de valores íntimos, o maná, na minha compreensão, refletia no seu psique o gosto que eles pensassem. Se eu estivesse lá, eu ia pensar em buchada de bode com cuscuz. Você não gosta, mas eu gosto. Então, temos 41.580.000 litros de água. Temos 1.500 toneladas. Mas mesmo assim, eles não gostaram. Eles disseram: nós estamos com soldados, panelões de carne do Egito. Deus disse: eu vou matar vocês. Aí Moisés entrou na intercessão: mate não, Senhor. É a primeira vez que eu vejo criatura aconselhar Criador. Mate não, Senhor. O que dirão as nações em volta? Tu os trouxeste do Egito para matar-nos aqui. Isso não tem graça. Arrependeu-se Deus do mal que tentou fazer. O que é que eles querem? Aí Moisés disse: eles querem carne. É a primeira vez também que eu vejo o oceano produzir frango. Que Deus criou os mares para produzir peixes e crustáceos. Frango não. Mas nós temos um Deus que, quando Ele quer, urubu vira garçom, baleia vira transporte e mulher vira tempero. E é um temperinho bom. As nossas mulheres, glória a Deus. A mulher dele olhou para trás se nós fosse uma estátua de sal. É verdade? Então, Deus sopra o vento do mar, a nuvem de cordoniza e vai direto para o deserto para alimentar, e diz: coma carne até sair pelo buraco da venta. Perfeito, pastor Carlos Cardoso, o Apocalipse é interpretado de forma simbólica, literal ou de ambas formas? De ambas as formas. É interessante a gente analisar, né, essa questão. Vamos pegar aqui o termo do sensacionalismo, né, que foi bem colocado aqui, que muitas vezes parece sensacionalismo. O pastor Napoleão falou algo muito forte, né? A maior visão que hoje nós somos a igreja do fim é o florescer da figueira. Em Mateus 24, 23, né, versículo 37, Jesus olhou para Jerusalém e fez o lamento. É verdade. É verdade. Quantas vezes eu quis te ajudar, enviei os profetas, vocês recusaram. Aí Jesus liberou a profecia: vossa casa ficará deserta. Mateus 24, termina o texto. Jesus falou que aquilo iria correr sobre aquela geração. Jesus fala que o templo não ficaria pedra sobre pedra. sobre pedra. No ano 70, Tito cercou Jerusalém, não deixava ninguém entrar, ninguém sair. Quando ele entrou, a gente vê ali a destruição de Jerusalém, o incêndio de Jerusalém, o templo incendiou, as paredes do templo eram revestidas de ouro, o ouro derreteu. O que o povo fez? Derrubou pedra. Nós temos lá o muro das lamentações. A profecia se cumpriu, sim ou não? Sim. Ezequiel 37, Ezequiel viu o vale, os ossos espalhados sobre a terra. Então veja, Israel foi espalhado sobre a face da terra. Aí veja bem, Ezequiel falou sobre a ressurreição do vale, quando vem o espírito de vida, que está ligado ao florescer da figueira. Então veja, passou mais de 1000 anos, 14 de maio de 48, após a morte de 6 milhões de judeus. Verdade.
que sem a morte dos 6 milhões não haveria comoção mundial pelo ressurgimento de Israel. E aí o Brasil, né, está nesse cenário. Foi um brasileiro, gaúcho, Oswaldo Aranha, que deu o voto Minerva, e Israel ressuscita em um único dia. Então veja, o vale ressuscitou e a figueira floresceu. O texto diz o quê? Não passará Esta geração. esta geração. Então veja, dia 14 de maio de 2018, Israel completou 70 anos. Nesse dia, Donald Trump, aí veja bem a ligação, o que muita gente chama conspiração ou sensacionalismo, mas o que Donald Trump fez? Ele era presidente e ele transferiu a embaixada de Tel Aviv para dentro de Jerusalém. E colocou Jared Kushner, que é seu genro, judeu ultra-ortodoxo, como embaixador dos Estados Unidos em Jerusalém. E ali começou o acordo da família abrâmica, que é o acordo de paz entre árabes, de Ismael e Isaac. E veja, só para a ciência, quando você tem esse conhecimento, que Israel é esse termômetro, esse sinal, né? Você vê automaticamente, semana passada, Donald Trump, aqui 15 dias atrás, né? Donald Trump foi aonde? Na Arábia Saudita. Eles voltaram o tratado do acordo de Abraão. E a cena mais forte daquela visita foi a visita dele no Crislã. Porque lá na Arábia existe o templo da família abrâmica. Uma sinagoga, uma mesquita e uma igreja cristã. Donald Trump visitou e escreveu uma carta ao mundo falando de paz e prosperidade. Dentro de uma unidade, né? As 3 religiões monoteístas descendem de Abraão. E veja que nós estamos vendo o mundo se voltando para um pseudo-estado palestino, que eu acredito que haverá algum acordo, porque eu queria ver, pastor Napoleão, daí é algo meu, né? Na igreja, o que nós vemos em Israel. Porque o que está acontecendo em Israel? Os judeus acreditam que verão o Messias entrar em Jerusalém a qualquer momento. E o Messias de Israel É verdade. está um avivamento. Os judeus estão indo embora. E você vê, Israel está em conflito com o Irã, com o Hezbollah, com o Hamas, com os Houthis. E o que está acontecendo? Algum judeu quer ir embora? Os judeus estão indo. Porque eles acreditam que verão o Messias deles entrar em Jerusalém. Não é um avivamento? E a gente sabe que o Messias deles é o anticristo. E a gente sabe que para se manifestar isso, o evento da volta de Jesus vai acontecer. Se você prega isso ou fala isso, aí vamos lá, por literal ou não, dentro de algumas denominações, a primeira coisa que o pessoal vai fazer, isso é teoria da conspiração. Mas não está nítido o sinal com o que está acontecendo, só que o termo, a gente tem que pegar isso, esses acontecimentos e não gerar medo, mas automaticamente gerar esperança. Essa é a ideia. Mas então não tem como fugir do sensacionalismo, porque dentro dessas suas colocações aí, o pastor Cardoso é meu conspiracionista favorito. O sensacionalismo está dentro de como a mente da pessoa é programada. Então veja bem, de onde surgiu a teoria da conspiração, né? Muita gente não sabe, mas todos os filmes de Hollywood, o Pentágono e a CIA estão lá. Porque ninguém fabrica um filme sem ter uma mensagem oculta ali, para que a mente da pessoa seja programada para aquilo. Nós estamos aí vivendo o eu robô, nós estamos vivendo a era que o exterminador do futuro pode se tornar uma realidade. Você vê, semana passada, uma inteligência artificial chantageou um engenheiro. Ele ameaçou desligar e a IA chegou para ele, vasculhou o e-mail dele, descobriu que ele estava com um caso extraconjugal e ela ameaçou para não ser desligada. A autonomia da inteligência artificial pode levar a uma guerra nuclear. Se ela se tornar autônoma
e ela decidir por si só o que quer fazer com a humanidade. Quem criou isso? Então veja, a gente está vivendo vários filmes. Então, antes de um filme ser criado, ele tem uma ideia para se passar por trás daquilo. E a teoria da conspiração surgiu quando? Quando um grupo nos Estados Unidos se aproximou muito de uma realidade, de uma tomada de poder, de uma nova ordem mundial. E aí eles colocaram nos filmes a teoria da conspiração. Então as pessoas começaram a ter um gatilho mental, a não acreditar que o que é teoria pode ser uma realidade. Agora, a pandemia gerou algo pior, que é a fake news. Então, quando eu mostro uma realidade dessa, por exemplo, eu acabei de falar algo forte, que não é forte, uma IA chantagear o seu engenheiro, não é forte? Dependendo do cérebro que recebe essa mensagem, ou como recebe, a primeira coisa que vai vir na mente é o quê? Fake news. Porque o nosso cérebro ele foi preparado tecnologicamente, através do entretenimento, a não acreditar na verdade como verdade. Então você duvida da verdade. Então eu acredito que essa questão do sensacionalismo depende de como a mente é programada. Você está entendendo? E se a pessoa for bíblica, ela vai ver que não é sensacionalismo. É o cumprimento da profecia. E a profecia está se cumprindo. E a base do cristianismo é o equilíbrio emocional. Jesus tinha, na sua singularidade, ele tinha emoções controláveis. E ele possuía 3 grandes sentimentos. Sentimento de humildade, sentimento de obediência irrestrita ao Pai e sentimento de submissão. Claro que nós escondemos às vezes sentimentos que nem nós conhecemos. De repente Moisés, aquele homem mais manso da história, mata um homem. Sentimentos ocultos que ele nem mesmo ele conhecia. Quanto a essa pedagogia de Israel, dentro do conceito da palavra, que a Bíblia fala 70% para Israel, Israel teve privilégios áureos na sua história, mas rechaçou. Agora, Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. A lei da semeadura é livre para qualquer um. A lei da colheita é obrigatória para todos. Abra a Bíblia aí, pastor. Veja o sancionamento do juízo divino pela desobediência de Israel. Ele vai ler uma das partes mais tristes da Bíblia. Deuteronômio 28, 53, 55 e 57. Olha o que aconteceu quando Tito Vespasiano entrou com 70 mil homens, ficou 42 dias fora dos muros, para a fome acontecer dentro da cidade e a sede, eles não tendo mais o que comer. Olha o que eles comiam aí. Qual é o primeiro versículo? É Deuteronômio 28, 53, depois o 55, depois o 57. Leamos. Comerás o fruto do teu verme, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus. Não anguste no parto com que teus inimigos te apartarão. 55. De sorte que não dará nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apartará em todas as tuas cidades. Versículo 57. Mesquinha da placenta, que lhe saiu dentre os pés e dos filhos que tiver, porque os comerá as escondida pela falta de tudo. Na angústia e no aperto com o teu inimigo te apartará nas tuas cidades. Essa palavra angústia no grego é apória. Continua. Apória quer dizer incapacidade de se encontrar saída. Aí não tinha mais saída. Lamentações 4 e 10 corresponde à mesma profecia.
Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 4, versículo 10. Olha que leitura. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos, estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do teu povo. Viraram antropófagas. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pois tudo o que o homem semear. Agora vem uma lamentação de Deus terrível. Deus começa a se humilhar para eles. Oh, meu Deus, eu não entendo o coração de Deus. Eu quero entender. Nesses 57 anos de pastor, eu não entendo o coração de Deus. Como é que Deus ama um povo que sempre lhe deu as costas? Jeremias 2, verso 5. Olha o lamento de Deus. Deus está se lamentando. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. O que foi que vocês acharam em mim de mal? Alimentei vocês no deserto, guiei vocês com um braço forte, abri o mar vermelho, mandei carne para vocês comer, supri todas as vossas necessidades, operei maravilhas no meio de vocês, retive vocês como um povo particular, como uma nação singularmente eleita pelo juramento que fiz a Abraão. Por que vocês me deixam? E lá na frente diz, aí vocês começam a cavar cisternas rotas que não podem reter água. Que mal eu fiz a vocês. Aí vem Jesus na mesma agonia. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejas aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha faz aos seus pintinhos, mas tu não me quiseste. Que tristeza. Aí eles gritam, caia seu sangue sobre nós e sobre nossos filhos. E dali, diz os historiadores Flávio Josefo, Eusébio de Cesareia, Plínio o Moço e Heródoto, que é o pai da história, que todas as árvores em volta de Jerusalém, no ano 70, foram todas cortadas para fazer instrumento de suplício, cruzes. E crucificaram nesses dias mais de 10.000 judeus. E alguns escaparam à diáspora, Israel, e quando eles escaparam, Deus usa o profeta e diz assim, vagabundos sereis entre as nações. Para onde vocês forem, a minha espada vai atrás de vocês. Ficaram quase 2.000 anos sem pátria, sem hino nacional, sem os símbolos do seu país. A ponto dos estrangeiros olharem para ele e dizerem, canta-nos o cântico de Sião. Eles diziam, como poderemos entoar a canção de Yahvé em terra estranha? Hoje, se você pegar um avião aqui em São Paulo, for para Tel Aviv, você escuta o cântico de Sião. E eles cantam assim. Col de Baleiva, Penima, o veste-o de Onia, motivas tectei no Barraque Sion,
Lo amade, viru xalai. É o hino nacional, o Requitivá. Em português é as nossas esperanças ainda não terminaram. E no ano de 2000 está em nossa terra, Jerusalém. Agora veja aí, Jeremias 23:3. Olha que coisa linda. A Bíblia é muito linda, gente. Glória a Deus. Olha, Glória a Deus. Jeremias 23:3. E naqueles dias, Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde tiver afugentado, e farei voltar aos seus apriscos, e serão fecundos e se multiplicarão. Maravilha. Glória a Deus. Que maravilha. Pastor Carlos, nós estamos vivendo os sinais do Apocalipse. Que sinais são esses? Esses sinais, como já disse pelo reverendo Napoleão Falcão, é só para Israel ou serve para a igreja também? Os sinais, ele gera despertamento na igreja. Quando a gente entende que o que está acontecendo é profético, é bíblico, ele desperta, porque você está vendo. Mas a igreja não precisa, na singularidade maior e na literalidade premente dos sinais, para provar que Jesus veio. Se não houvesse nenhum sinal, a igreja está esperando Jesus voltar. Agora, serve como despertamento para aqueles que têm poucas convicções doutrinárias da fé cristã. Aí serve para despertar os que estão dormindo, os que estão sonolentos na igreja, porque os que estão convencidos sumariamente, adestrados doutrinariamente na palavra, independe de sinais. Que chova, que falsa só. João 14:3. Não se turbe vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lhe teria dito. Vou-vos preparar o lugar 3. E quando eu for, bora, e vos preparar lugar, bora, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, e a gente vê que esse despertar, né? Existe um texto também, Lucas 21:28, Jesus disse: quando começarem a acontecer todas essas levantai coisas, vossas cabeças. levantai vossas cabeças. Antropologia, estudo do que olha para cima. E olha para cima, porque o dia da vossa redenção Está longe. se aproxima. E veja, esse texto, ele antecede por tsunamis, né? Você vê, e os sinais, eu digo sempre, né? Quando a gente lê Gênesis 1:14, é um dos sinais, a questão da natureza. Sol, lua e estrela foram criados para sinais. Está lá Gênesis 1:14, para dias, noites, meses, anos. Mas, Lucas 21:25, Jesus disse: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Aí Jesus disse: na terra, Angústia das nações. haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Aí Jesus diz que homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Os poderes do céu, quer dizer, os poderes do Curanon. O Curanon é o derivado do urânio, e o urânio é o produto que fabrica bomba atômica. Segundo Pedro 3:10, os céus que agora existem haverão de passar, com um grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão. Mas para vós que crê no nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. E aí você vê, então se verá, daí Jesus diz, versículo 27, então se verá o Filho do Homem. É verdade. Vindo numa nuvem com poder E grande glória. Aí eles, quando esses sinais começarem a acontecer, levantai a cabeça e olhem para cima, porque o dia da redenção se aproxima. A gente vive esse paradoxo hoje, né? Imagina, a gente está diante de uma autoridade, o pastor Napoleão é uma autoridade que prega Apocalipse há quanto tempo?
57 anos. 57 anos. E ele ouve o que Eu troquei as fraldas de Noé. O que a gente ouve? Sempre teve. Não é isso que a gente teve? Sempre teve terremoto, sempre teve maremoto, sempre teve enchente. É verdade. Que é o que Pedro disse, né? Que como um dos sinais dos tempos, que viriam muitos escarnecedores. É verdade. Dizendo, cadê a promessa Da sua vinda? Da sua vinda. Porque a gente vê que sempre existiu. Só que, se pegarmos gráficos, você vai ver que o negócio está saindo do controle. Você vê gráficos hoje. Automaticamente, só você puxar o gráfico dos terremotos de 2000 até agora. E por que não falar dos lençóis freáticos? A água está sumindo do planeta. Onde era rio hoje, você passa pé enxuto. Está seco. Era seco. Ezequiel 4, 16, 17. Deus tornará instável o sustento de pão, comerão pão por peso, e a água beberão por medida e com tristeza, para que essa vos falte e vos consuma em vossas maldades. Então, Deus está disciplinando o planeta Terra. Ô pastor, me ajuda aí. Vamos aí, vai, pega um gancho aí. Vai. Isaías 24, olha aí, olha a coisa aqui. Tem que mostrar. Olha o sinal. Se não mostrar na Bíblia, não vale. Não vale. É só de falar. Falar é folha, eu quero mostrar na palavra. Olha Mateus 24, o que é que diz? Isaías 24. Olha lá, de 1 a 6. Olha lá. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra. A terra. Vai transtornar a sua superfície e dispersar os seus moradores. O que acontecer? O que suceder ao povo sucederá ao sacerdote. Ao servo como ao seu senhor. A serva como a sua dona. Ao comprador como o vendedor. Ao que empresta como o que toma emprestado. Ao credor como ao devedor. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Continua. A terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Elanguecem os seus altos do povo da terra. Que tradução invocada é essa? Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus... Uma paradinha. A terra está contaminada por causa dos seus moradores. Essa é a chave da profecia. Vamos ver o que é que os moradores estão fazendo com o planeta Terra. Continue, filho. Vamos lá. Porquanto transgrediram as leis. Transgridem as leis. Violam os estatutos. E quebram a aliança eterna. E quebram as alianças eternas. Aí o pau quebra. Por isso, a maldição consome a terra. E os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e pouco os homens restarão. Então, o sancionamento do juízo divino, em termos visíveis, reais, palpáveis, tangíveis, concebidos, está diante dos nossos olhos, nos noticiários. A Terra é um pequeno planeta, né, onde existe 70% de água e 30% de terra, e que está sendo devastado pelo pecado, pela deprimência pecaminosa do homem. Todo produto porque a maior guerra existencial, nem a atômica, nem a bacteriológica, nem a nuclear. Não, senhor. A maior guerra é aquela que está gravitada dentro do coração dos homens. A vaidade, a presunção, a soberba, a arrogância, até no meio dos crentes. Esta é uma guerra. É os membros que degladiam-se contra os outros. É vossos membros quem faz isso. São 18 obras da carne para 9 frutos do Espírito. Então é uma coisa muito séria mesmo. Por que é que Putin não recua? Por causa da vaidade, a ostentação, o orgulho, a opulência, a soberba, que é imanente. Na igreja nós temos essa mesma dificuldade. Quer ver? Veja aí. Romanos 1:1. Eu sou mais velho, tem direito de falar mais. É verdade. Romanos 1:1. Veja lá. Vocês lêem, mas não medita. Veja a riqueza que está aí. Paulo,
servo de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo. chamado para ser apóstolo, Segundo, separado para o evangelho de Deus. olha aí. Como é que de que ordem dos fatores não altera produto? Altera, sim. Tem suas devidas exceções dentro das profecias. A textualidade analítica e profética deste versículo, dessa epístola, devia começar assim. Apóstolo Paulo, servo de Jesus Cristo. Mas não é. É Paulo, servo apóstolo. Por que é Paulo, servo apóstolo? Porque na pedagogia doutrinária da fé cristã e dentro dos conceitos embrionários da crença de Deus Pai, título não influencia nome. É nome que influencia título. Não adianta ter título e não ter nome. Eu sou 57 anos de pastor, nunca saí disso. Eu matei 8 meses, já é apóstolo na minha frente. Agora, entre o título e o nome tem um adendo. Servo. Amigo, Salvador, Jesus é de 8 bilhões e 100 milhões de pessoas que habitam a Terra. Em 5 continentes, 192 nações. Ele é Salvador de todo mundo. Jesus Cristo é o presente de Deus para a humanidade. Agora, eu não posso dizer que Ele é Senhor de todos. Eu posso dizer que Ele é Salvador de todos nós. Agora, Senhor, eu não posso dizer que Ele é Senhor de todos vocês. Porque quando Ele é Senhor, eu sou servo. Servo no grego é doulos. Doulos é escravo. Escravo não faz o que quer, não tem vontade própria. Escravo não anda de nariz em pé. Escravo produz o fruto do Espírito. Entre fruto e dois, eu sou mais fruto. Porque não adianta ter campainha e não ter romã. O sacerdote tinha campainha e romã. Tem que ter uma campainha, fala línguas estranhas, pula, profetiza, sai dançando. Mas a vida é uma miséria. Porque a senha do evangelho não é talento, é caráter. Pastor Cardoso, sobre os sinais do Apocalipse. Vamos lá. Estamos vivendo os sinais do Sim. Apocalipse. É apenas para Israel ou serve para a igreja também? Vamos lá. Quando começar a acontecer, gera despertamento. Agora entra a questão dos sinais, né? A gente vê que o mundo está se preparando. É um cenário, a gente está caminhando para a tecnocracia, né? A China lançou esse dia a G10. Veja, não é nem G6, é G10. A G10 ela vai ter poder de controlar uma cidade toda. Então, imagine o que você assiste, o que você vê, o teu consumo de combustível, tudo que você fizer vai estar controlado pela IA. Aonde só a gente encontra isso? Dentro do sistema da besta. Aí você vê, a gente está agora, nesse exato momento, desde que isso começou antes da entrada de Trump e toda essa questão, com mais de 100 nações criando suas CBDCs. O que é CBDC? Dinheiro digital. O escritor do livro Pai Rico, Pai Pobre, né, que muita gente lê, ele falou, o fim do dinheiro é a escravidão da humanidade. Dinheiro em espécie. Você vai ser totalmente controlado pelo governo. E isso está acontecendo mundial. Então, veja, São 7 áreas que vai controlar. O anticristo vai controlar 7 áreas. Vamos lá. A área econômica, a área política, a religião, a mente dos homens para que todos admirem, e vai controlar os exércitos para a batalha de Meguido, batalha do Armagedon. Então ele vai exercer esses controles absoluto e irrestrito. Vai controlar a moeda, vai controlar a política, vai controlar a religião, vai controlar 7 áreas pedagógicas. E aí você vê, olha só, o controle. Na China, vamos pegar a China. Eu digo, o protótipo do mundo do anticristo é a China. É a China, é verdade. Então imagine que um parlamentar chinês, se ele declarar sua fé em Deus, ele vai ser excluído. Só que eles utilizam-se de IA, e a IA pergunta, né, para o parlamentar várias questões, e ele passa por essa prova por várias vezes. Então, veja, a utilização da inteligência artificial no controle do anticristo, ela é perfeita, não é? Por quê? O controle do governo, o controle da economia, o controle militar, tudo vai estar dentro de um sistema controlado por apenas um homem, que a gente chama de iníquo, pecado, perdição. Então, a gente vê que a humanidade está sendo preparada. Só que
muita gente não quer acreditar que é isso que está acontecendo. Não é? A gente está vendo isso acontecer. O Brasil é um protótipo, o Drex. O Drex, eu acredito que em 2028, se Jesus não voltar até lá, a gente vai precisar mais declarar imposto. O governo na fonte. Por quê? Porque o dinheiro vai estar criptografado, ligado ao governo, e tudo que você fizer está rastreado, acabou. Então, veja bem, o Drex é um modelo. Aí, por exemplo, quem já esteve nos Estados Unidos, na Europa, eu estive na África alguns dias atrás, todos já têm um sistema semelhante ao Pix agora, de transferência de dinheiro. Então, veja, que cada vez mais você desapega do físico, do dinheiro em espécie, e você entra no digital, deixando um rastro para o governo te controlar. Então, a gente está vivendo esse momento. O Brasil, regulação das redes sociais. Então, quando a Huawei, isso foi no governo Bolsonaro, entrou a 5G, né? A gente está falando de controle, esse sistema. O Bolsonaro não queria que a Huawei entrasse fornecendo 5G para o Brasil. Aí eu fui ver o porquê. Na pauta da Huawei, é a mesma pauta do governo chinês. Se alguém falar mal do presidente, a sua conta é derrubada na hora na internet. E o que eles estão fazendo agora? A regulamentação da rede social. Uma mulher chamou o Lula de ladrão, passou aqui em São Paulo na casa dele, a Polícia Federal prendeu ela, e o Lewandowski abriu um inquérito, ela vai pegar 4 anos de prisão por chamar o presidente de... Então, veja bem, isso vai chegar a um ponto que é só um insight para você perceber, que se você falar mal do presidente na internet, vai acontecer por conta ou conta. Se tudo que está sendo programado está ser aprovado, você vai ser derrubado. E isso é um controle, sim ou não? Sim. E agora imagine isso mundialmente e o anticristo sabendo todos que são contra. Então, assim, é claro, então a gente vê que esse é um cenário sendo preparado para controle da humanidade. Este seria um sinal. Um sinal. A apostasia também é um sinal que envolve a igreja, né, pastor Napoleão? Agora vou deixar. A apostasia ela vem com 3 predicativos. Ela é a quebra dos paradigmas, é a remoção dos marcos antigos e a inversão dos valores morais, éticos e legais. Então, hoje, pedagogicamente falando e analiticamente também, o que mais nós estamos sofrendo nas nossas igrejas é a quebra da ética. Porque a ética está ligada a princípios. As pessoas sentem dificuldade de serem normais. O que é ser normal? Bom dia. Boa tarde. Como vai? Tudo bem? Desculpe. Obrigado. E são princípios. Com esses princípios, ele está interligado à chamada educação doméstica. Não adianta, irmão, ser aparentemente um monstro sagrado no altar e uma formiga fora. Quando Deus colocou a nuvem no deserto, Deus deu 3 leis para Israel. A primeira lei, não ande na frente desta nuvem. A segunda lei, não ande atrás desta nuvem. A terceira lei, ande debaixo desta nuvem. 3 lições com veemência. Não ande na frente da nuvem, não seja fanático. Não ande atrás da nuvem, não seja formalista. Ande debaixo, porque a vitória não é de quem corre, a vitória é de quem chega. Diga para seu irmão, nós vamos chegar em nome de Jesus. Nós vamos chegar em nome de Jesus. Diga mais para ele, não vamos chegar só. Nós vamos chegar. Vamos chegar com a nossa família. Vamos chegar. Vamos ler o texto se é verdade isso. 2 Pedro 2, 5. Vamos chegar com a família. 2 Pedro. Tem que mostrar na Bíblia. Se não mostrar, não tem muito valor, não. Teoria sem a praticidade da patologia doutrinária da fé não tem valor. Vamos lá. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Pronto, parou. E mais 7 pessoas. Então quem adentrou a arca foi Noé e sua família. Então diga por fé, é eu e a minha família. Porque se o tronco é santo, os ramos também são. Viu?
Sua família pode não estar aqui, pode não estar servindo a Deus, mas as suas orações têm sido ouvidas pelo Senhor. E não desanime, eu orei 40 anos por minha família. Todos são crentes em Jesus. Glória a Deus. Mantenha a esperança e firme suas convicções na palavra. Noé e sua família. Apostasia. Apostasia, pastor. A apostasia está por aí. Inverte os valores, quebra os paradigmas, remove mais. Existem dois extremos no cristianismo. Os que acham que tudo é pecado e os que acham que nada é pecado. Apostasia. É apostasia. As pessoas não sabem simetricamente a viver dentro de um parâmetro, chamado parâmetro da normalidade cristã. Quer dizer, o que é normalidade cristã? Por exemplo, eu, para manter a minha vida cristã em pé, sem querer afrontar nenhum dos senhores, e nem querer titularizar que eu sou melhor do que ninguém, eu tenho obrigação moral, segura essa aí agora, de orar de joelhos pelo menos 5 horas por dia. Eu tenho obrigação moral. Eu não estou fazendo favor a ninguém, não. Na minha casa, ninguém dorme, nem eu, nem minha querida mulher. Porque ela está com problema de saúde e ela tem insônia. E para ela não ficar só, eu fico acordado com ela. Eu vou para o meu escritório, tem 2 luzes, uma vermelha e uma verde. A luz vermelha, eu estou orando, a luz verde, eu estou lendo. Eu me prostro às 11 horas da noite e me levanto às 4 da manhã. Todos os dias. Mas não é por prazer. Glória a Deus. É por alegria. Não, a oração de joelho para mim não é uma morte, não é uma prisão cadavérica. É uma alegria de estar soluçando na presença do meu rei. E ele está me ouvindo. E às vezes eu não tenho verbo para conjugar a oração. Mas eu tenho o gemido da alma. E Deus transforma gemidos em palavras. Vós não sabeis orar como convém. Eu estou falando aqui porque tem irmãos aqui que estão passando por isso aqui. Tem irmãos aqui que está aqui pela misericórdia de Deus, mas só sabe a luta que ele está passando é ele. E Deus já me mostrou uma pessoa. Agora, irmão, essa palavra é para você. Todos nós passamos 3 fases na vida cristã. Todos nós. Isso é inevitável. Uma fase chama-se fase da água, Poço de Jacó. A outra fase chama-se fase do vinho, Caná da Galileia. A terceira fase é a fase do vinagre, Calvário. Só que lá no Calvário, Jesus sentiu sede, mas não deram água. Beberam esponja e não disse que ele ingeriu o vinagre. Porque se Jesus tivesse ingerido o vinagre, não estava perdido. Porque no conceito da ciência, vinagre é anestésico. Se Jesus tivesse ingerido vinagre na cruz, a cruz perderia o sentido de ser cruz. E tornaria-se instrumento de cirurgia. Então, cruz para ser cruz não tem paliativo, tem dores. Evangelho é bônus e ônus. Glória a Deus. Jó disse, receberíamos só os bens de Deus e não os máveis. Se você está passando essa fase do vinagre, se não pode orar, geme. E Deus transforma teus gemidos em palavras. Uma coisa eu digo, esta luta não vai te arrasar. Esta luta vai te fortalecer. Quem recebe esta palavra? Amém. Glória a Deus. Vamos, já que o pastor Napoleão falou para a gente ler a Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Esse aqui seria um sinal para a igreja, pastor Napoleão. Apostasia. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias tempos. É um sinal que serve para a igreja. Então. Apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina do demônio pelos homens que cauterizaram a sua própria consciência. A consciência é o tribunal secreto da alma.
Existem 4 designações definitivas da palavra alma na Bíblia. Primeiro, existe alma como pessoas, como indivíduo. Aqui nós temos 3 almas, 3 indivíduos. Romanos 13, verso 1. Toda alma é sujeita às potestades superiores. Alma como pessoa. Existe alma como sentimento do homem. Jesus estava perto de vivenciar o Getsemane. Porque a salvação da nossa alma não aconteceu na cruz. Aconteceu aonde, meu pastor? Getsemane. A cruz é a consumação de uma decisão tomada na noite anterior. Foi ali onde ele tomou a decisão. Entre aquelas velhas oliveiras que, no conceito da ciência, da botânica, uma oliveira pode viver 2.500 anos. Troncos velhos que estão lá eram vicejantes nessa época e testificaram o ignóbil sofrimento de Cristo. Quando ele passa por um processo chamado hematidrose. O que é hematidrose, dentro do conceito científico? É quando existe uma hemorragia interna e os capilares se rompem por dentro. Quando os capilares estouram por dentro, as glândulas sudoríparas mandam suor que vem com sangue. Então Jesus anteveio o sofrimento do Calvário lá no Gólgota. Foi ali onde ele decidiu a sua sorte e a minha sorte. 2 naturezas antagônicas. Jesus, a humana, e Cristo, a divina. A humana baqueou. A humana disse, se possível, passa de mim. Aí entra a divina. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Aí ele assina, carimba e autentica a nossa salvação. Então, a apostasia, ela dá-se também pela cauterização da consciência das pessoas. As pessoas não ouvem mais a voz da sua consciência, estão entenebrecidos do entendimento da palavra do Senhor. E apostatam da fé, abandonam, invertem os valores. Por exemplo, quem é que vale mais hoje? É nós aqui falando de Bíblia ou um cantor gospel line? MC Pose saindo da prisão. É isso aí. Eles valem 120 mil, 70 mil. E o pastor, o pregador, ora, vai lá, busca Deus e chora. E o suor desce. Inverte-se os valores. Por que é que as pessoas gostam mais da cantiga evangélica do que da música sacra? E por que é que as pessoas se afinam mais aos pseudos louvores ou à matemática histórica e doutrinária dos fundamentos da palavra? Sabe por quê? Porque a cantoria evangélica de hoje não compromete as pessoas. É light, diet e denorex. Mas a palavra que eu prego compromete a mim e a você. Então, as pessoas não querem compromisso hoje em dia. Primeiro você namorava, noivava e casava. É os 3 adendos para o matrimônio. O diabo disse, vou colocar mais um. Fica. O que é ficar? É um namoro sem compromisso. Você fica, explora sexualmente as pessoas, depois joga fora. Então essa vulgaridade, essa apostasia interminável, está gerenciada hoje pelo espírito do anticristo. Que são os postulados desta apostasia para generalizar uma demência espiritual no povo. Com essa demência espiritual, você perde a sensibilidade auditiva de ouvir o Espírito. Entendeu? E sem o Espírito acabou-se tudo, meu irmão. É a última instância da divindade, é o Espírito Santo. Você perdeu a afinação com o Espírito Santo, acabou a sua vida cristã. Pastor Cardoso, a sua visão, a apostasia está correlacionada com um dos sinais para o Apocalipse, para o arrebatamento da igreja? Eu acredito que o que ficou forte aqui, né, dentro desse conceito, é que o pastor Napoleão falou algo, a reverendo falou, que os sinais não são para a igreja. Então, a gente vê assim, a apostasia está acontecendo aonde? Dentro do quê? Da igreja. Da igreja, né? Aí você vê... Sim, eu não estou dizendo, não estou questionando isso não. Vocês não me entenderam ainda. Eu entendi. A questão é isso que eu quero falar.
O que Igreja é não depende de sinais para esperar Jesus. O posicionamento é nós não dependemos. Eu não preciso esperar Não. algo acontecer Não. para Jesus voltar. Mas isso tem que acontecer. É a mesma coisa, né? A gente tem aqui pessoas que acreditam que a igreja vai ser tirada na metade da tripulação no final, né? Agora, veja bem, é muito delicado esse assunto dentro do termo o seguinte: eu não posso esperar algo acontecer, porque se eu acredito que a igreja vai ser tirada na metade da tripulação, então eu vou ver o anticristo, isso não gera uma conformidade, senhor? Então, veja, eu estou ligado a sinais. Isso pode me levar a uma apostasia, porque eu vou esperar um monte de coisa acontecer para que se cumpra a volta de Cristo, e talvez isso me dê folga para algum pseudo desviar. Então, a visão que eu entendo, a mesma questão do reverendo é: eu preciso estar pronto para a volta de Cristo. Aleluia! Como que se ele viesse agora. Por causa da eminência. Então, pode vir a qualquer momento. Né? A Bíblia diz o dia que Jesus vai voltar. Quando é que Jesus vai voltar? Na hora que menos. Esperais. Mateus 24, 44. Está lá a data da voz de Deus. É quando nós menos esperamos. Então, a apostasia hoje, a gente tem que tomar um cuidado imenso, né? Principalmente a questão, por exemplo, um exegeta como o reverendo aqui. Nós estamos com muita tradução de Bíblia que já feriu todo o princípio. Todo o princípio. Por exemplo, lá em uma tradução aí, de Apocalipse 7, verso 9. 7, 9. Isso aí é um inferimento terrível, veja aí. Uma contração, é uma preposição, eles colocam uma contração. Repara. Depois destas coisas, olhei e eis que aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas Muito bem, mãos. isso aí são os mártires. 3 e 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Te guardaria de quê? Da hora da tentação. Sim, que há de vir. Que há de vir sobre o mundo, sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Não, deu o versículo 14 do capítulo 7. Capítulo 7, verso 14. 14, 7. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-lhe: estes são os que vieram de grande tribulação. Está certo, aí está certo. Eles vieram de grande, não vieram da grande. Pode notar que a sua aí diz dá. Quem é que tem dá aí? Aí, dá. Troca a Bíblia. 7, 14. É de, não é dá. Dá é contração da preposição. De é preposição. É uma letra. Por que é que não é? Uma letra muda o contexto. Muda. Por que é que não é dá? É de. Porque não é só daquela tribulação. É daquela e das demais. Ali vai aparecer crente da noite de São Bartolomeu na França. Quando os crentes eram queimados vivos, Coliseu de Roma, né? De todos os lugares da África, onde muitos crentes estão sendo martirizados. Eles cavam valas e enterram as pessoas vivas. Então não é da grande tribulação, é de grande tribulação. Esse é o certo. Então a Bíblia tem que ser lida com o Espírito de Deus para ele fazer as interpretações decentes, direitas, concebidas. Você não entende a Bíblia como se entende teorema de Pitágoras e de Pitot. Bíblia não é produto das hipotenusas. Bíblia não é regra de 3 simples e composta. Bíblia é o livro de Deus. Não é um livro, é o livro de Deus. E só se entende a Bíblia pelos olhos da alma. Viu? Porque a letra mata, mas o Espírito é que dá vida. Pastor Napoleão, e como ter convicção que essa é a tradução correta e aquela lá é errônea? Sim. Sendo que é praticamente a mesma Bíblia. Deixa eu colocar fogo aqui no... É porque dá uma diferença muito grande entre dar e de. Se você da grande tribulação, eles vieram específico. Vieram daquela tribulação de 3 anos e meio. É restrita aquela tribulação, porque a grande tribulação é dividida em 2 etapas, 1260 dias e 1260 dias. Um período de fictícia paz, de uma paz aparente, transitória, porque o anticristo vai reinar com essa fictícia paz. Né? São 17 itens, hoje da ONU, e são embriões formados para a plataforma do anticristo. Agenda 2030. Perfeitamente, a Agenda 2030,
Então ele vai reinar pensando, água potável para todo mundo, escola para todo mundo, emprego para todo mundo. É um paraíso na terra. Viu? E depois, na metade da semana, cessa o sacrifício e a oferta de manjares, porque eu vi vozes de blasfêmias que provinha da ponta do poder. Ele vai se insurgir contra Deus. Aí o remanescente fiel vai dizer, você não se enganou? Você não é o nosso Messias, não, rapaz. Você está se insurgindo contra Deus? Aí agora é tarde. Israel estará cercada com exércitos com bandeira. Deus trará os inimigos para grande dia terrível da peleja. É Armagedon no duro agora. Viu? É Armagedon feio. Então o remanescente fiel vai correr para o Monte das Oliveiras e vai clamar, Senhor, lembra-te da aliança que fizestes com Abraão, Isaque e Jacó, que esta terra, que a herança de Israel é terra, a herança da igreja é céu. Esta terra o teu povo daria. Aí quando eles clamam, Jesus ouve lá nas bodas, aí desce glória. Aí a Bíblia diz, aparecerá no céu. Agora é a vinda de Jesus, não é arrebatamento. Arrebatamento é uma coisa, vinda de Jesus é outra. Agora é a vinda. E aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Aí ele vai ser glorificado dos inimigos. A Bíblia diz que o sangue dos homens darão no freio dos cavalos. E os judeus levarão 7 meses sepultando o cadáver. Então, são 3 batalhas que vai haver. Gog e Magog, Armagedon e Gog e Magog de Apocalipse 20, depois do milênio. Essa de Gog e Magog, que é o 38 e 39, é poucas nações, no máximo 8 nações. Mas a batalha de Gog e Magog de Apocalipse 20, depois do milênio, é de todas as nações da terra, com a soltura de Satanás. Então a coisa é muito séria. Jesus está voltando e muitos de vocês que estão aqui não haverão de provar a morte física. Amém. Eu vou melhorar que eles não entenderam. Muitos de senhores e senhoras que estão aqui não vão entrar num caixão para ser sepultado, mas serão transformados e arrebatados para encontrar Jesus. Eu creio, ainda bem que eu vim e estou indo para lá também. Amém? Pastor Cardoso só estava na apostasia ainda. Não, a gente está vivendo um momento, acredito que acabou a bateria. Vamos lá. Nós estamos vivendo um momento de, por exemplo, seja sincero, né? A gente tem aqui pessoas de várias denominações. O que se prega hoje no altar? Né? É milagre, é prosperidade, é bênção. É verdade. A bênção da terra é para quem? Israel. É verdade. Não que nós não devemos ser prósperos, abençoados. Os sinais nos seguirão e a prosperidade e a bênção de Deus deve ser. Eu não preciso que alguém diga para mim que eu sou vencedor. Como consequência e não como prioridade. Em primeiro lugar, reino, depois coisas. O que a Bíblia diz? Eu já sou mais que vencedor. Né? Mas a gente está vivendo, o altar hoje, ele está se enquadrando no humanismo, no secularismo. É verdade. É mais fácil você pregar uma mensagem de autoajuda do que mexer no pecado. Para qualquer pecador, não é? Você falar de um evangelho de comprometimento hoje, você mexe e tem pessoas que não suportam e vão embora. E eu não digo que não deva haver, né? Tem que ter equilíbrio. Jesus opera milagre, ele cura, ele restaura a família, ele liberta o drogado. Tudo isso são sinais. Agora, e a salvação? Né? Biblicamente, Jesus pregou mais sobre o inferno que sobre o céu. Seja sincero, quanto tempo faz que você ouve uma mensagem sobre o inferno? Não é uma coisa... as pessoas não ouvem mais falar sobre o inferno. Né? A gente tem um sermão do Jonathan Edwards, né? Pecadores na mão de um Deus irado. Que as pessoas se seguravam nas colunas e no banco. Qual foi a sensação que as pessoas tiveram? Que elas iam cair vivas no inferno. E o grito das almas. Porque a mensagem veio de carregada do quê? De jejum e oração. Estava em 3 dias de propósito, né? Veja, a gente está vivendo essa realidade hoje. Outra questão é o entretenimento. A gente está viciado em dopamina. Vídeo curto na internet. E assim, a pandemia, tem muita gente que foi e não voltou mais, tá? O sistema religioso. Porque imagine que você estava apostasia. E foi programado isso, a questão do online. Você ficou em casa, você não podia cultuar, você não pôde cear, você não pôde... O que mais, eu digo, assim,
uma das coisas que mais me chocou na pandemia, imagina, o povo foi proibido de cultuar, proibido de cear, proibido de vir em comunidade. Não é para ter um despertamento? O que mais acontece? O que mais o crente ganhou na pandemia? Peso. Peso. Porque ficou comendo e assistindo. E aí veio um leque de heresias. E a gente está hoje combatendo os enoquianos, dizendo que existe uma linhagem de demônio na Terra e que a geração dos filhos de Deus ali foi homem, anjos que deitaram. E tem muita gente lendo Enoque como se fosse um livro inspirado. E é fábula. Verdade. É fábula. Quando você pega... É fábula, mas tem pessoas acreditando que aquilo ali é real. Né? Aí você vê hoje, tem gente acreditando em reptiliano, que a família britânica é reptiliana, e várias coisas que são uma linhagem de demônios na Terra que coordenam tudo. Eu vi alguém dizer até que o reptiliano estava lá no Éden. E foi lá no Éden que existiu o primeiro trisal, né? Porque o reptiliano... que existe uma semente maligna desse princípio, né? É isso. Então veja, a pessoa começou a ouvir que você não pode chamar Jesus de Jesus. Você tem que chamar ele de Yoshua. E aí veio um monte de questões que não existe dízimo, não existe igreja, não existe pastor, não existe ministério, você é pastor, você é líder, você é membro. E aí veio um conjunto de coisas e todos que não estavam enraizados na Bíblia. E daí vem a questão de se você ouve e pratica, você está enraizado. Não é qualquer vento que te arranca do teu propósito. E muita gente foi. E muita gente boa não voltou mais, tá? E aí você está vivendo hoje um momento da magia, né? Revelação por nome, revelação por CPF. E eu sempre digo, qual é a edificação que eu vou ter de alguém chegar para mim e dizer que teu nome é Carlos? Se eu sei que meu nome está escrito no livro da vida. Mas Jesus chamou Zaqueu, né? Aí você vê, eu estou dizendo a questão, veja, o propósito de salvar Zaqueu, né? Agora, as pessoas ficam emocionadas quando ouvem um sermão bíblico de 1 hora, incomoda muito. Você vê que incomoda a palavra, vai incomodando, a pessoa vai criando um negócio. Quem prega a Bíblia sente isso, a pessoa começa a ficar incomodada, tem gente que quer ir embora, porque não suporta mais a palavra. E aí Paulo também disse, 2 Timóteo 4, né? Que as pessoas desviarão, elas não suportarão mais a sã doutrina, desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas, e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Quer dizer, eu quero um pastor e uma igreja que me conforme e me deixa do jeitinho que eu estou, sem compromisso com o céu, com o reino, com a volta de Jesus. Outra questão muito forte, né, e eu sei que eu posso falar isso aqui, porque eu não conheço o pastor Fabiano, é o movimento apostólico, né, apostasia. Então a gente tem muito, que nem o pastor falou, quantos anos de pastoreio, pastor? 56. Já imagina. Estou entrando para 57. Vai entrar em 57 anos de pastoreio. Nunca teve o nome de apóstolo, né? E eu acredito que reverendo foi as pessoas que começaram a chamá-lo, como eu conheço outros, que é o povo que começa a chamar por respeitar o que carrega, né? Agora entenda, a gente está vivendo um movimento apostólico, eles acreditam no apocalipse preterista. E veja, igrejas apostólicas estão abarrotadas, gente. Eles não acreditam em juízo, em apocalipse. E eles acreditam que o reino de Deus vai tomar a terra. E toda essa questão que é a igreja que vai conquistar, e não existe nada disso de o mundo ser preparado para o anticristo. E isso está acontecendo. E as pessoas acreditam que estão lá e estão sendo ensinados que esse negócio de juízo, de apocalipse, é tudo balela. Então veja, estão seguindo a Cristo, estão dentro de um templo, estão vivendo com a palavra, e a gente vê que é algo assim assombroso, o nível de apostasia da pessoa não temer e não entender que o céu é real, que o evangelho continua simples, que é servir e Esperar. E eu tenho dito, Fábio, reverendos, todos aqui,
Você sabe que esse dia eu fiquei chocado com essa questão, e o reverendo pode até me corrigir, mas a última menção da Arca da Aliança na Bíblia é Jeremias 3. Você não vê a Arca da Aliança, veja, o povo foi levado para o cativeiro. Sim ou não? O templo foi destruído, sim ou não? Sim. O templo foi reerguido. Vamos lá, Ageu terminou o templo. Ele profetizou que a glória da última casa seria maior da primeira. Mas você não vê que a arca voltou para o templo. E quando você estuda sobre a cortina que separava o santo dos santos dos santos, não era a cortina que Jesus cortou de alto a baixo através da morte. O véu foi rasgado, né? E foi rasgado na cruz. A cortina era limpa. Mas Flávio Joséfo diz que a cortina, o véu que se rasgou de alto a baixo não está consumado. Se você pegasse 8 cavalos, né? 4 de cada lado e puxasse, não rasgava. Agora veja bem, o templo foi erguido, no templo tinha oferta, tinha sacrifício, tinha tudo que o ritual manda, mas não tinha mais. É por isso que quando Jesus chegou no templo, o que ele disse? Está aqui quem é maior? Porque a glória de Deus estava ali. Mas preste atenção, quando o véu rasgou, se abriu um novo e vivo caminho, mas se revelou algo. O sistema estava funcionando, mas não tinha mais Presença. O sistema religioso hoje pode funcionar muito bem. Pode ter culto, pode ter adoração, pode ter oferta, pode ter tudo. Mas não tem mais E nós temos que cuidar. Eu acredito que muita gente foi convidada. Mas o assunto é complexo. Porque me faz me comprometer. Então veja, nós precisamos entender esse momento que o evangelho continua simples. É servir e esperar. A porta continua estreita. Quer entrar no reino? Negue-se, tome a cruz e siga-me. Mas a tendência daqui para frente é multiplicar. Eu digo, em âmbito governamental, o Lula jamais quer fechar a igreja, mas ele está se infiltrando nas denominações. E isso chega na Venezuela. Maduro não fechou a igreja. As igrejas da Venezuela estão abarrotadas. E na campanha eleitoral, Maduro pintou e deu som para as igrejas. Então, é sistema sendo comprado. Então, nós precisamos ter um entendimento de preservar a essência da simplicidade do Evangelho. E preservação. Eu sempre costumo, né? Veste branca e presença. Santidade e preservação da presença de Deus. Então, a apostasia hoje, ela é um sinal gigantesco, né, que nós estamos vivendo, que aponta, como o apóstolo Paulo disse, sabe, por isso que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de Deus. Que é um sinal latente dentro da igreja, né, pastor? E talvez também a apostasia, melhor, as igrejas inclusivas, seja a consequência dessa grande apostasia que estamos vivendo. Concorda, reverendo Napoleão? Outra coisa, o Evangelho não muda ninguém. O papel do Evangelho não é mudar as pessoas. Que você chegou aqui agora pensando que o Evangelho muda. Muda não. O Evangelho molda-nos. E essa moldura que é o Evangelho, que é a proposta do Evangelho, ela é pautada na condicionalidade. Que gramaticalmente a Bíblia está certa. Se quiserdes, se ouvirdes, se andardes na luz, se andardes como ele andou, se alguém está em Cristo, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Tem pessoas na igreja com os mesmos maus costumes de antigamente. Mentiroso, mal pagador, trambiqueiro, fuxiqueiro. Porque a pessoa não aceitou
eu tenho 70% da minha salvação, gente. Porque no cristianismo, Deus não infere arrombando a porta. Não é como em outra religião, que o diabo arromba a porta e entra. No cristianismo, eu estou à porta e bato. Então, se você aceita a proposta do Evangelho, que é uma proposta renunciativa, o que é Evangelho? Em suma, abdicação de direitos e cumprimento de deveres. No Evangelho, ninguém tem razão, tem moral. O que é que nós estamos fazendo? Trabalhando certo com motivações erradas. Estamos atirando e gastando bala onde não deveríamos atirar, um contra o outro. Nos púlpitos, quando tem muitos pregadores, eu preciso me sair bem para apagar a luz do outro, para a minha brilhar. São sentimentos ignóbeis. O que é sentimentos ignóbeis? Sentimentos mesquinhos. O lugar que Deus me deu é meu, ninguém toma. Faça assim também. Diga, o lugar que Deus me deu. O lugar que Deus me deu é meu. É meu. O espaço que Deus me deu. O espaço que Deus me deu é meu. É meu. Ninguém toma. Ninguém toma. Eu vivo dentro do meu espaço e você vive dentro do seu. Não precise eu apagar a tua luz para minha brilhar. São sentimentos mesquinhos. Nem no mundo tem isso, mas no meio dos crentes tem. Eu estou ensinando e o irmão está torcendo para Deus não me abençoar, que é para não apagar a luz dele. Chama feitiçaria gospel. O irmão está cantando, o outro torce para ele não sobressair, que é para não apagar a luz do outro. Sentimentos mesquinhos. Essas pessoas nunca constituíram Jesus como seu Senhor. Foram apenas imersos nas águas, mas não foram batizados. Outra coisa, dom é Deus que dá, mas fruto sou eu que tenho que produzir. Eu posso fechar meu coração para o Carlos ou posso abrir. O coração é meu. Então eu tenho 70% na minha salvação. Eu preciso orar, eu preciso abdicar meus direitos, eu preciso tratar o irmão superior a mim. E agora, hein? Eu preciso ser sensível. A minha casa, o anjo tem que ter liberdade de entrar e sair, que tem um altar. Meu vizinho sabe que eu sou crente. Eu tenho o melhor vizinho do mundo, que é a doutora Rosa, minha vizinha. Oh, meu Deus, como é que... Quando ela me, reverendo, saudade do senhor. Eu digo, deixa eu fazer uma oração pela senhora. Faça. Todo mundo sabe que eu sou um crente. Porque eu tenho orgulho, no bom sentido, de ser crente. Se eu pudesse andar com a Bíblia aberta na cabeça, fazer um bom que eu sou crente. É bom ser crente. É bom servir a Deus. É bom esperar Jesus voltar. É bom quando Ele nos exorta, quando Ele nos ensina. Porque só o filho recebe a exortação do Pai. O bastardo não aceita. Perfeito. Glórias a Deus. Quem pode adorar o Senhor?